Bom, nesse vídeo eu vou responder uma pergunta do nosso amigo que me perguntou o que é melhor, alugar em um apartamento, um imóvel, ou você comprar um apartamento ou comprar um imóvel, tá? Bom, eu vou responder, vai depender muito, mas muito do momento de cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem o seu momento. Eu vou te dar alguns exemplos para ver se faz sentido para você. E aí, é claro, se não fazer sentido, você comenta lá para mim, fazendo um grande favor. Quando você é jovem, está começando a iniciar a sua carreira com 18 anos, se você é solteiro, né, não tem uma família ainda, então você demanda de um perfil de imóvel, né? Por quê? Então, de repente, você mora num apartamento pequeno, mas ele normalmente você trabalha durante o dia e vai só dormir à noite. Então, se não há uma necessidade de um super apartamento, um apartamento enorme, porque você vai ocupar pouco espaço e você precisa de agilidade, você precisa de uma localização boa para que você possa locomover rapidamente, né? Agora, é importante comprar ou alugar esse apartamento? Então, eu acredito que é bom você fazer primeiro uma opção de alugar com opção de compra. Por quê? Porque nesse momento, nessa fase da vida, você tem muitas mudanças que vai ocorrer na sua vida e que pode ser que você precise mudar de cidade e para você vender esse apartamento é um pouco mais complexo, né? Porque você tem custos adicionais, é, custo de corretagem, custo de escritura, custo de TBI, tem outras despesas que você tem referente a uma transação de compra e venda. Então, para comprar você tem todos esses custos, para vender você tem novamente que pagar novamente. Então, fica um custo alto, né? E se você comprar financiado, pagar durante 5, 10 anos e resolver vender, você vai estar com ele ainda financiado. Com isso, você vai vender com muito prejuízo. Então, o ideal é você alocar esse imóvel, né? Você vai morando, locando, e aí você vai sentindo se aquela região é uma região que você vai morar por muito tempo lá, ou se você vai ter interesse em, de repente, estudar fora, arrumar um trabalho fora daquela cidade, ou mudar para uma outra cidade, né? Quando você está no início da sua carreira lá, tá? Vai depender muito do seu perfil. Agora, comprar um imóvel. Comprar um imóvel eu vejo com maior, assim, vantagem quando você já tem uma vida pré-estabelecida, você já tem um bom trabalho, você já tem certeza que não vai estar mudando para uma outra cidade, né? Você já tem uma família, então você precisa de uma casa melhor, de uma casa com mais espaço. E aí você já tem uma localização, você já gosta daquela localização, e aí faz mais sentido você comprar o imóvel. Mas não pensando como investimento, pensando como algo que vai dar conforto, dar comodidade, vai dar tranquilidade para você, para sua família, para você não ter que ficar preocupado, né, com buscar um outro imóvel em outra região, né? Agora, para a grande maioria das famílias que tem uma renda mais limitada, na minha opinião, faz sentido você comprar um imóvel. Não pensando como investimento. Como investimento, não, né? Como o porquê? Porque se você tem uma renda limitada, tem um emprego que ganha X valor, se você comprar o imóvel, né, então o imóvel vai ser seu, então você vai chegar um momento que você vai quitar esse imóvel, e aí caso você vier perder o emprego, perder a principal fonte de renda, você não tem que pagar um aluguel mensal, né? Então nesse caso, especificamente falando, eu vejo como algo interessante, porque você não vai ter uma rentabilidade daquele ativo, porém você vai ter a tranquilidade, vai dar conforto, vai dar uma tranquilidade emocional para você, para sua família. Caso vocês perderem as principais fontes de renda, você não vai ter a dor de cabeça de estar tendo que pagar um aluguel sem ter a fonte de renda, tá? Então, nesse sentido, é interessante. Agora, com investimento, aí sim, aí é interessante, né? Principalmente quando você trabalha com linhas de créditos com custo de captação bem mais baixo, que aí você vai fazer um exemplo aqui do consórcio. Por que o consórcio? O custo efetivo, em média, de 2,08% ao ano. Então você capta esse dinheiro com recurso mais barato, compra um imóvel, coloca para alocação, e aí quando você tiver com a carta contemplada, que você comprou o imóvel, colocou para alocação,
o próprio cliente começa a pagar as parcelas do aluguel e aí você simplesmente só repassa e mantém aquela estratégia. Então, grande parte do valor do imóvel o inquilino vai pagar para você. Então, nesse sentido, aí é interessante você comprar, mas usando uma estrutura alavancada, com uma carta de crédito do consórcio, por exemplo, né? Então, nesse sentido aí, eu acredito que é bem interessante. Agora, como investimento, é muito melhor. Digamos que você vai comprar uma casa de R$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão. Como investimento, você tem outras opções também que rende mais. Tem as opções, por exemplo, no mercado de ações, que é um pouco mais arriscado, ou seja, você vai correr o risco de ganhar mais, mas também tem o mesmo risco de perder tudo, né? Então você precisa saber criar uma carteira de investimento adequada para cada perfil, né? Tem os fundos imobiliários, que, vou te dar um exemplo aqui. R$ 1 milhão daria para você comprar dividido por R$ 9. Se eu fazer a continha aqui para você. Então seria assim, você pega R$ 1 milhão, divide por R$ 9, em média, cada fundo, cada cota te pagar aí uma média de 7 centavos, então você vai ter um retorno médio de 7.777, o valor aproximado de um aluguel, né? de um retorno dos fundos imobiliários. Se você for alugar um imóvel de 1 milhão, 1 milhão vezes 0,5%, você vai ter em torno de 5 mil. Então, no fundos imobiliários você teria uma rentabilidade um pouco melhor, né? E quanto maior é o valor do imóvel, normalmente você aluga com valor mais baixo, né? E aí você tem aquelas questões relacionadas a inquilino, né? Que vai ficar um período de vacância, né? Que não vai estar, às vezes, parado sem alugar, vai ter aquela vacância financeira que quando ele está locado, mas o cliente atrasa, você fica com a parcela em atraso, você não tem o recebimento. Então tem aquelas questões típicas, né, do mercado imobiliário que você precisa estar colocando na pontinha do lápis para você não ter surpresa e não surpreender. Mas de modo geral, é ideal para aquelas pessoas mais simples, né? A grande maioria das pessoas tem uma renda limitada, então é interessante você comprar imóvel para não ter que, numa situação de perder a renda, não ter que pagar o aluguel, né? Isso é opinião minha, tá? Agora, como investimento, aí não é recomendado. Já tem dinheiro que dá para você viver tranquilamente sem preocupação. Aí, nesse caso, é melhor você alugar, porque o dinheiro numa aplicação financeira, ele vai ter uma rentabilidade muito maior e aí você vai ter um ganho que dá para pagar o aluguel da casa que você mora. Se você tiver 1 milhão aplicado uma taxa de retorno de 20%, o retorno mensal que você vai ter dá para pagar o valor do aluguel que você vive, dependendo do valor do imóvel, e ainda te dá uma sobra, tem um spread ainda, né? Então, tem uma rentabilidade bem superior. Mas nesse caso, para pessoas que não têm problema de dinheiro. Ele tem muitos recursos, então ele pode ficar super tranquilo quanto a isso, né? Agora, a casa própria, ela dá tranquilidade, né? Depois que você está lá com 30 anos, 40 anos, que já trabalhou, já estudou, já fez tudo que você precisa, não vai ter mais aquele lance de ficar mudando para algum lugar. Então, nesse caso, Alcides, recomendaria comprar o imóvel para você ter mais tranquilidade, para você fazer um projeto arquitetônico de acordo com aquilo que você realmente precisa, você não depender aí de ficar mudando com muita frequência, de escolhendo. Então, eu recomendaria aí, se você já estiver estabilizado, não tem mais aquelas questões relacionadas a estudos, que precisa estudar muito fora, precisa correr e tudo mais, tá? Bom, para ficar mais didático, né, para que você possa também ter a compreensão melhor, eu vou fazer um cálculo simples aqui de um valor de R$ 1 milhão, só para você ter uma noção. Se você tiver R$ 1 milhão e você comprar um imóvel por 1 milhão e alugar por 0,5%, então você vai ter um retorno de R$ 5 mil mensal de aluguel. Aí você tem o imposto, né, que você precisa pagar do recebimento de tributação também, tá? Se você fizer o contrário, comprar fundos imobiliários com 1 milhão, daria para você comprar 111.111 cotas, né, de um fundo. Se mensalmente esse fundo pagar um valor de 0,7 centavos para você, mensal, você vai ter um retorno financeiro de 7.770 mensal. Então, contra 5 mil
de uma alocação normal. Então, você já teria um ganho de 2.770 a mais, tá? No caso dos fundos imobiliários, se houver essa recorrência mensal de 7 centavos por cota, tá? Pode ser que você ganhe um pouco mais, pode ser que você ganhe um pouco menos, vai depender da carteira de ativos, né, imobiliários que você comprar. Aqueles que têm menor risco, né? Como logístico, como aqueles fundos imobiliários mais tranquilos, né? Não tão arriscados, né? Que tem muita volatilidade, tá? Agora, se você pegar o mesmo 1 milhão, você tiver uma carteira de ações diversificada, que ela tem aí um crescimento anual, né? Tem aí um pagamento de dividendos mensais, e você tiver uma média de retorno de 20%, quando você teria, tá? Só para você ter uma noção. Então, vamos pegar aqui anual. Se você pegar aqui R$ 5.000 da alocação, vezes 12, você teria um valor de 60 mil anual, no caso da alocação do retorno. Aqui eu estou falando o valor bruto, sem descontar tributos, etc. E tal, né? Aí, se você pegar 7.770, que seria dos fundos imobiliários, vezes 12, você teria um retorno de 93.240. Você vê que tem uma diferença grande, né? Então, se você pegar menos 60 mil, então, dos fundos imobiliários para alocação tradicional, você terá 33.240 em média, tá? Se você conseguir alocar por 0,5. Na maioria das vezes você não consegue. Às vezes consegue alocar por menos do que isso. Agora, se for no mercado de ações, e você tiver, vou colocar dois cenários, um retorno de 15% e um retorno de 20%, para você ter uma noção, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, R$ 1 milhão. Eu vou fazer aqui na calculadora financeira. Se você tiver um aí, você pode até acompanhar aqui também. R$ 1 milhão. Eu vou colocar aqui no PV, tá? Vou colocar uma taxa de retorno de 20% ao ano aqui no izinho, e vou colocar um prazo de 1 ano, né? Quanto eu teria de 12 meses aqui, mensalmente?